Ok. Agora faz eco. Agora faz eco. Agora não tem que fechar aí alguma coisa para... É aqui, é ali. Ainda faz? Ainda faz. Eu sei que tiveram um grande livro, então, eu aprendi que Foi em que ano? 2009 a 2001. Foi. Eu, por isso é que eu tratei uma vez de uma reunião que chamou disso. Foi. Não pode ter nada, não. Não pode ter nada nova, não. Estava eu na Ana. Pois, somos capazes, pois. Não, isso eu sei. É mais natural que eu me lembre. Pois, claro. Não, quer dizer, eu também confesso que depois de ter saído, virei a página. Já veio para esse período. Já posso falar. Já posso falar, não é? Bom, já posso então. Então, caros e caras amigas, se me permitem agora intrometer-me aí no convívio. Agora é a minha vez, não é? De justificar o convite e, enfim, estou a brincar. É evidente que as primeiras palavras são para saudar agora um pouco mais formalmente, depois do jantar, todos os presentes, agradecer enfim, o vosso interesse e também saudar e agradecer ao Zeferino Boal, de quem partiu a iniciativa para me convidar. Enfim, é com um grande prazer que estou aqui. É sempre bom vir ao Alcochete, já não vinha cá há uns anos, a terra do Dom Manuel, não é? Portanto, figura de relevo da nossa história enfim, acho que é sempre bom salientar esses aspectos. Enfim, espero corresponder à expectativa, não é? Porque o título que me sugeriram para esta conversa
desafios da macroeconomia portuguesa no contexto atual, eu acho que qualquer pessoa, no seu bom juízo, não aceita falar sobre isto, não é? Primeiro, porque os desafios são imensos, e não só agora, mas que já vêm de trás. Por outro lado, porque o contexto que nós estamos a atravessar, enfim, a nível internacional, sobretudo, mas também a nível nacional, não são fáceis para nós fazermos fazer grandes conjecturas sobre aquilo que aí vem, porque acho que há muita coisa que está a acontecer e nós não sabemos ainda exatamente para onde é que o mundo vai, não é? Para onde é que o mundo vai? Em primeiro lugar, enfim, eu vou procurar ter uma abordagem, uma conversa descontraída e, portanto, não vou fazer aqui nenhuma intervenção solidamente estruturada, com objetivos de natureza, vamos lá, pedagógica, ou seja lá do que for. Estou aqui para, enfim, introduzir uma questão que será seguramente objeto de discussão, enfim, de controvérsia, de questões, e acho que é precisamente para isso que nós estamos aqui todos. E a primeira questão que eu queria dizer é que, quando nós falamos dos desafios da macroeconomia portuguesa no contexto atual, o contexto atual já vem de muito de trás. E provavelmente nós temos que ir aos anos 70, quando o mundo atravessa, digamos assim, uma grande crise, talvez a primeira grande crise do pós-guerra, foi a crise dos anos 70, a chamada crise do petróleo, a crise energética, não é? Em que se dizia já na altura que o petróleo ia acabar e que era preciso fazer uma modificação substancial dos nossos modos de vida, enfim, das fontes de abastecimento energético, etc. Mas há aí uma mudança substancial, portanto, um período de evolução da economia internacional tem uma quebra, tem, digamos, um bloqueio que se manifesta na crise, e a partir daí há uma série de forças que se desencadeiam e que se prolongaram, ou que ainda se prolongam até aos nossos dias. Acho que é importante ter esta perspectiva de longo prazo, para nós percebermos que a partir daí, dos anos 70, nós começamos a recuperar uma coisa que parecia que tinha ficado para trás, que é o ciclo económico. Ou seja, o que é o ciclo económico? O ciclo económico é uma sucessão, digamos, de fases de expansão económica e de recessão em que as coisas se alternam. Era uma coisa que se pensava estar ultrapassada depois da grande crise dos anos 30 e com o advento daquela ideia de que era possível dominar a economia através da política económica. Enfim, para aqueles que estão familiarizados, era a chamada abordagem macroeconómica, a abordagem keynesiana, e que parece que deu resultado, particularmente no período do pós-guerra, em que estas ideias se generalizam, quer no plano nacional, quer no plano internacional, com a criação de instituições, como o Fundo Monetário Internacional, enfim, a organização, o GATT na altura, depois mais tarde é que veio a Organização Mundial do Comércio, só agora mais recentemente, mas que eram instituições internacionais para regular a economia a nível internacional. E, de facto, conseguiu-se, quando nós olhamos, enfim, para a economia nas últimas décadas, de facto, o período que vai da Segunda Guerra Mundial até aos anos 70 é um período de grande crescimento a todos os níveis. Quer dos países desenvolvidos, quer dos países em desenvolvimento, mas para terem uma ideia, o mundo cresceu uma taxa média de 5, 6% ao ano, não é? 5, 6% ao ano até aos anos 70. Bom, e nos anos 70 as coisas todas têm enfim, dá-se uma crise, não sabia exatamente porque é que tinha a acontecer, houve uma grande, vamos lá, uma grande controvérsia, uma grande discussão no plano da macroeconomia, da teoria macroeconómica, saber exatamente o que é que estava por trás da crise, mas, enfim, sem querer dar resposta a isso, a realidade é que se abriu um novo período de sucessões de crise. É muito interessante de ver. Nós temos depois crises económicas, foi no início dos anos 70, no início dos anos 80, no início dos anos 90, no início de 2000, e até que temos a grande crise de 2008, 2009, e, portanto, mais ou menos aquele ciclo económico que nós estudávamos nas escolas de economia entre 8 a 10 anos, de facto voltou a manifestar-se. Bom, a partir de 2008, 2009 já lá vou, mas é importante ter isso presente. E, no meio destas coisas todas económicas, aconteceram uma série de coisas que nós não pensávamos que viessem a acontecer. Como foi em 89, a queda do Muro de Berlim, com a mudança completa das relações a nível europeu, não é? Portanto, aquilo que nós pensávamos que era o mundo
dividido em dois grandes blocos, não é? O bloco soviético e o bloco, enfim, ocidental, pró-americano, etc., de repente desmorona-se e há, digamos, aquilo que nós podemos dizer, uma integração económica global, em que o mundo todo parece que se pauta pelas mesmas regras, pelos mesmos princípios, etc. E isso é verdade a nível internacional, mas é verdade no plano europeu, em que tudo muda. Aliás, Portugal começa por se integrar na Europa num contexto em que havia, enfim, as comunidades europeias e que era a Europa Ocidental, e de repente confronta-se com a entrada de novos países, particularmente do leste europeu, que vêm, curiosamente, quando nós estávamos a preparar para entrar, vêm concorrer connosco em vários domínios. Mão de obra mais qualificada, mais barata, digamos, um afastamento da Europa do nosso ponto, não é? Portanto, mais para a Europa Central, o ressurgimento do espaço de hegemonia alemã, não é? Portanto, que era toda aquela Europa Central e Europa de Leste, a Ucrânia, etc., que faziam parte da zona de influência alemã, e a Europa toda muda, não é? E, portanto, a própria Europa também, o próprio processo de integração europeia muda. Bom, e eu estou a falar de coisas, enfim, que eventualmente necessitavam de uma discussão mais profunda, mas é só para situar um pouco dos acontecimentos, para enquadrar, para chegar aqui ao momento atual, que tem a ver, enfim, depois disso tudo, o que é que nós temos de importante? Temos, de facto, a crise de 2008, 2010, enfim, que é também um momento muito importante da evolução da economia internacional. É uma crise, como sabem, que começa nos Estados Unidos, no chamado mercado imobiliário do subprime, e que depois se generaliza a toda a economia americana, e depois da economia americana se generaliza ao mundo e provoca alterações fundamentais. Tivemos essa crise, que teve, como sabem, repercussões fortíssimas em Portugal, e recuperámos dessa crise, ou quando estávamos a recuperar dessa crise, o que é que acontece? Vem a Covid, não é? Vem a Covid, e que também é um choque, aquilo que nós dizemos a economia é um choque externo, digamos, não é propriamente uma coisa provocada pela economia, não é uma força interna da economia, mas é algo que vem de fora, mas que tem impactos económicos brutais, e que, enfim, determinaram a necessidade de ajustamentos, não apenas em Portugal, mas um pouco por todo lado. E quando estávamos a sair da Covid, vem a guerra da Ucrânia, com novos impactos. Resta saber o que é que vem aí, não é? O que é que vem aí a seguir, não é? Porque estamos aqui numa sucessão de acontecimentos, choques externos, e não sabemos exatamente o que é que vem, não sei o que é que falta, uma invasão marciana, não há marcianos, não é? Podem vir de fora. Mas é o que falta agora, é uma invasão de extraterrestres para, digamos, tornar ainda mais complexa a situação e, enfim, e ver o que é que pode acontecer. Bom, isto para dizer que há aqui uma série digamos, de acontecimentos que fazem com que, melhor, no fundo, se quisermos encontrar nexos entre estes acontecimentos todos, se calhar somos capazes de encontrar, designadamente, o quê? É a economia global, a economia mundial, que está a sofrer desde os anos 70, e volto ao inicial, um processo de grandes transformações qualitativas, de relações de força, emergência de novas zonas, de novas potências económicas, etc., que põe em causa as hegemonias que estavam estabelecidas, designadamente dos Estados Unidos, da moeda americana e das instituições que tinham saído da Segunda Guerra Mundial, não é? Do sistema de instituições das Nações Unidas, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, enfim, as Nações Unidas do ponto de vista político, mas as instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, etc., são instituições de caráter económico que tinham saído. E, portanto, tudo isso parece estar em causa. Estar em causa com a emergência digamos, novas potências, a deslocação digamos, do dinamismo económico para a Ásia-Pacífico, a emergência da China, enfim, pressões de natureza demográfica, a Europa, enfim, os países desenvolvidos em regressão demográfica, esses países em progressão demográfica. Portanto, ou seja, um conjunto de forças, de dinâmicas estão a provocar completamente, de facto, uma alteração a nível internacional. Nós não sabemos exatamente, ou seja, não sou capaz de dizer vai para ali, vai para lá, o que é que vai dar, não sei, mas são forças, são dinâmicas que estão em curso e, enfim, para entrar agora na questão propriamente dita dos desafios da macroeconomia portuguesa,
são coisas que condicionam, enfim, a própria economia portuguesa. Quando nós pensamos que a economia portuguesa é menos 2% da economia europeia, portanto é uma pequena, como nós dizemos, uma pequena economia aberta, nós somos obrigados a considerar que, de facto, enfim, nós sofremos, enfim, por muita autonomia e por muitas ideias que nós queiramos ter, somos extremamente permeáveis e sofremos os impactos de tudo isso que está a acontecer a nível internacional. Bom, portanto, este é um enquadramento muito geral. Vamos passar para a economia portuguesa e aqui desculpem-me a imodéstia ou o que é que lhe queiram chamar, mas eu, na minha qualidade, fui convidado pelo Presidente do Conselho Económico e Social, o Francisco Assis, para fazer o parecer do Conselho Económico e Social sobre o orçamento para 2023. Foi das coisas que eu me arrependo de fazer, porque me deu uma trabalheira louca, e não só me deu uma trabalheira louca, como tive que, enfim, que conciliar, em muitos casos, forças completamente antagónicas, não é? Porque no Conselho Económico e Social está desde as organizações patronais, a organizações sindicais, o movimento dos reformados, o movimento das mulheres, enfim, está tudo e mais alguma coisa. É um fórum, digamos, de discussão das forças sociais, mas eu tive e fiz um trabalho de leitura sobre a economia portuguesa e no processo do orçamento, depois se quiserem tem aqui a referência, que está ali e, portanto, é uma leitura mais fundamentada e mais substancial da realidade atual e daquilo que se perspectiva para 2023. Se tiverem interesse, podem recorrer e ler, o parecer é público e, portanto, enfim, há aí uma condensação daquilo que eventualmente eu vou dizer. Mas começava aqui entrando concretamente para os desafios da macroeconomia, eu entrava aqui nas previsões, nas projeções mais recentes. Eu não conseguem ver nada, mas eu vou chamar aqui a atenção, porque aquilo é tão pequenino que não conseguem ver nada, de facto. Eu não tenho aqui capacidade nenhuma de aumentar ali. Eu não consigo, mas o que vem ali são as últimas projeções da semana passada da Comissão Europeia relativamente à economia europeia. E o que é que se constata? Tem ali sublinhado a vermelho não, mas, Zeferino, eu falo e chamo a atenção, e depois quem quiser, os slides ficam disponíveis e posso partilhá-los sem qualquer problema, e podem ver. Eu só queria chamar a atenção para quê? Está ali a vermelho, enfim, eu fiz ali alguns sublinhados a vermelho, que estão aí. Ok, não sei se conseguem ver alguma coisa, mas eu daqui é mais fácil de ler. Eu chamei, digamos, quais são as perspectivas, não é? Enfim, tem ali as perspectivas ou as projeções para o crescimento do produto, da inflação, da taxa de desemprego, do déficit externo e do déficit público. E tem aí, o que é interessante aqui de constatar? É a ideia que em 2023 nós vamos ter, de facto, uma brutal desaceleração da atividade económica. Portanto, 2022 vocês têm ali, por exemplo, no real GDP, no produto real. Se formos para a área do euro, nós temos um ano de 2022, apesar de tudo nada de especial, mas temos uma taxa de crescimento real de 3,2% em 2022. Em 2023 digamos, projetada uma quebra acentuada na economia europeia, que em média vai apenas crescer 0,3%, ou seja, pouco acima de zero. Isto são as últimas projeções de novembro. E depois em 2024 recupera, mas eu acho que estas projeções para 2024 não valem nada. Na minha opinião, enfim, vamos ver como é que é 2023 para depois conseguir projetar para 2024. Isto é apenas um modelo relativamente a hipóteses, se elas se mantêm, o que é que vai acontecer, mas eu não dou valor absolutamente nenhum às projeções para 2024. Portanto, para 2023 ainda valem alguma coisa, para 2024 acho que no contexto atual é muito simples. Mas o que é mais interessante aqui? Tem as projeções para a área do euro, portanto um crescimento praticamente nulo, 0,3 é uma coisa nula, mas vêm aqui alguns países, particularmente a Alemanha, que aparece aqui já com uma taxa de crescimento negativa de menos 0,6. Portanto, a Alemanha vai entrar em recessão.
são as projeções. Ora bem, como sabem, a Alemanha é a economia dominante da Europa e, portanto, naturalmente, o que se passar na Alemanha tem repercussões a nível de todos os países europeus, não é? Depois também, enfim, para além da Alemanha, a França também tem um crescimento medíocre, ligeiramente acima da média, 0,4, também muito próximo de zero. Enfim, depois há outros países que têm crescimento negativo, como a Suécia, com menos 0,6. A Suécia, curiosamente, aparece aqui como um país é igual à Alemanha, tem a mesma taxa digamos, de diminuição do produto que a Alemanha. Mas, enfim, se nós olharmos para a generalidade da Europa, o que aponta é para uma quebra. Curiosamente, Portugal, já vou depois comparar com as projeções do cenário macroeconómico, agora para o orçamento para 2023, Portugal, no meio disto tudo, até se comporta menos mal, porque tem uma taxa de crescimento prevista no âmbito das projeções da Comissão Europeia de 0,7, que é acima, é mais do dobro da média europeia, que é 0,3, não é? Portanto, desse ponto de vista, quando os nossos responsáveis dizem que nós vamos crescer mais e vamos convergir com a Europa, é verdade, crescemos ao dobro, em termos das projeções, vamos ver o que é que vai acontecer. Nós estamos a falar em termos de projeções, quer dizer, isto pode acontecer ou não pode, ou pode não acontecer, pode ser melhor ou pode ser pior, é importante ter presente que estamos a falar em termos de projeções e, portanto, nas projeções há sempre uma margem de erro. Aliás, diz que os economistas são ótimos a justificar a posteriori porque é que as suas previsões não se concretizaram, não é? E é verdade, não deixa de ter uma certa razão. Portanto, tudo pode acontecer, enfim, desde o agravamento da guerra, enfim, coisas que não dependem da economia, que dependem de outras instâncias, mas que se podem repercutir de forma negativamente. Mas estava eu a dizer que é verdade que há aqui uma convergência, mas é uma convergência da mediocridade, não é? Porque, de facto, crescer a 0,3 e o outro crescer a 0,7, damos um bocadinho, não é? Mas, enfim, não é uma taxa de crescimento que nós possamos dizer que nos contente, não é? Em termos daquilo que deve ser o objetivo, enfim, para o país. Mas, enfim, mas é a realidade. Portanto, em termos de crescimento, ou seja, 2023, de acordo com as projeções, vai ser um ano mau, do ponto de vista do desempenho económico a nível internacional. E o que é mais interessante é que estas projeções têm vindo, cada vez que há uma nova projeção económica, ela é pior do que a anterior. E quando nós assistimos a este ano, portanto, as instituições internacionais têm períodos em que fazem projeções e atualizam as suas projeções, e de projeção em projeção a situação vem ficando pior, não é? E, portanto, não sei, agora vamos ter projeções. Enfim, eu julgo que o Banco Central Europeu vai fazer projeções em dezembro, depois temos em fevereiro, novamente, e vamos ver o que é que vai acontecer. Enfim, evidente, são projeções mais em cima das circunstâncias. Mas, portanto, do ponto de vista da dinâmica económica, 2023, as projeções são para que seja um ano, de facto, problemático, mau. Bom, e temos relativamente à inflação, não é? Que é um fenómeno também... enfim, todos nós vivemos, enfim, olhando para aqui para a mesa, há uns mais novos, outros mais velhos, mas seguramente todos nós vivemos a situação de inflação alta, não é? Eu ainda sou do tempo em que a inflação atingiu aos 30%, enfim, há aqui gente mais nova, se calhar já não se lembra disso, mas eu lembro, até porque, enfim, tive a oportunidade de comprar uma casa no período em que a taxa de juro rondava aos 30%, não é? E eu lembro-me disso perfeitamente, que isto é outra questão, que eu olhava o serviço da dívida, digamos, da prestação da casa, a amortização, mais o juro, levava-me 60% do meu vencimento, e eu disse, bom, como é que é? Não, isto para a frente vai ser melhor. E portanto, era a fase em que, não sei se aqui alguém passou por isso, em que nós capitalizávamos os juros, não é? E, portanto, cada ano que passava devíamos mais, não amortizávamos por parte, porque havia um limite, naquela altura havia legislação que impunha um limite ao peso, digamos, do serviço de dívida no rendimento das pessoas, e, portanto, o que é que se fazia relativamente aos jovens é capitalizavam, portanto, ou seja, não só pagavam uma parte e a outra parte aumentava a dívida, não é? De maneira que nós íamos estendendo, enfim, eram situações... mas na altura havia também uma coisa que eu não sei se os jovens têm a mesma perspectiva,
que é, eu pensei assim, não, para a frente vai ser melhor seguramente, porque eu vou passar de assistente a professora, depois eu no professor, vou ganhar mais, outras coisas todas, e portanto encaixo perfeitamente essa coisa toda. Enfim, hoje os jovens não sei se é essa perspectiva, que era aquela ideia que o ano seguinte vai ser melhor do que o ano para trás, não é? E de facto aconteceu isso. Enfim, comigo aconteceu isso até agora. Não, agora também sou vítima, ficam todos da alteração das condições. Bom, mas isto para dizer o quê? Que a inflação voltou em 2021, não é? E, portanto, na sequência da recuperação dos efeitos económicos da Covid, e projetou-se agora também, em resultado da guerra, dos impactos em termos dos mercados da energia, enfim, está a provocar também sérios problemas, embora a ideia é que a inflação já terá atingido um pico e que, portanto, para 2023 a inflação vai cair. Vai cair, enfim, e há razões para, enfim, podem dizer que justificam isso, designadamente a própria recessão, que seguramente vai provocar uma diminuição de consumo das pessoas a vários níveis e, portanto, é natural que isso tenha repercussões nos preços. Para dizer o que também, e eu não vou avançar muito sobre isso, que se discute muito a inflação e a forma de lutar contra a inflação. A minha ideia é que a inflação atual muito pouco tem a ver com a inflação do passado. A inflação do passado é uma inflação da natureza, fundamentalmente impulsionada pela procura, pela dinâmica salarial e dos lucros e da repercussão nos preços. Hoje, nós não podemos dizer que são os salários ou é a dinâmica, digamos, dos custos que gera a inflação. É a dinâmica dos custos, mas é de outra natureza, não é uma dinâmica dos custos resultante de uma procura, é de facto explicada por fatores muito particulares e também é por essa razão que as instituições internacionais prevêem uma redução da taxa de inflação para 2023, por exemplo, na zona do euro, prevêem este ano, prevê-se na zona do euro uma inflação de 8,5%, para o ano uma desaceleração para 6,3% e depois para 2024 2,4%. Portanto, ou seja, as próprias instituições internacionais incorporam a ideia de que esta inflação é uma inflação sui generis e depois já vamos ter outra coisa, se justifica ou não justifica utilizar as mesmas medidas, designadamente em termos da subida das taxas de juros para conter a inflação, mas enfim é outra discussão. Bom, prevê-se também o aumento da taxa de desemprego. Neste momento na Europa está a 6,8%, prevê-se para 2023 passar para 7,2% em média e para 2024 7,0%. Enfim, não é uma deterioração muito significativa, mas, enfim, de qualquer forma, eu estava aqui, já está, puxar aqui para o lado uma coisa. De qualquer forma, enfim, uma deterioração das condições de emprego. Aqui, enfim, o déficit externo da União Europeia prevê-se também uma manutenção do nível dos déficits na zona euro na casa acima dos 3%, de uma forma geral. Portanto, ou seja, há uma contenção à volta dos 3%, mas mesmo assim acima dos 3%. Vamos lá ver o que é que se passa para Portugal. Isto antes de passar a Portugal, ver um bocado a situação internacional. E a situação internacional aqui, eu fui buscar também dados das projeções da Comissão Europeia para, desculpem lá, que eu estou aqui, do ponto de vista técnico, a dominar isto, não consigo tirar aqui, já consegui. Também, em termos dos países, tem aqui o Japão, os Estados Unidos, a Inglaterra, a China, a Índia, etc. E tem ali as duas faixas a vermelho, que é as projeções para 2023, e veem o seguinte, não é? Que o mundo, quando comparamos com a Europa, o mundo vai crescer a 2,9%, de qualquer forma, uma desaceleração relativamente a 2022. Isto são as últimas projeções, portanto, tem um crescimento positivo, quer dizer que o crescimento está a ir para fora da Europa, não é? Outros países que estão a projetar já com influência em termos do crescimento. E é engraçado de ver as ideias, o Japão continua a crescer, o Reino Unido vai para baixo, vai ter uma recessão aqui, de acordo com as projeções, de menos 0,9%. Os Estados Unidos vão crescer 0,7%, mediocramente, mas o que é interessante é que a Ásia, as economias emergentes da Ásia, a perspectiva é de crescerem 4,8%, ou seja, aqui, pelo menos do ponto de vista das projeções económicas, quer dizer que a Ásia continua a ter uma dinâmica de crescimento
que importa considerar, e, portanto, reparem, a China, apesar de haver uma desaceleração, prevê-se para 2023 uma taxa de crescimento de 4,5%, o que é significativo quando comparado com os 0,3% previstos para a Europa. A Índia está prevista uma taxa de crescimento de 6%, portanto, o que é extremamente significativo. Enfim, a Rússia, por exemplo, tem uma quebra de menos 3,2%, é natural, enfim, mas de qualquer forma inferior àquilo que inicialmente era a previsão, que era uma queda muito maior. A África subsaariana 3,4%, mas crescer aí também, enfim, não, a base é pequena e, portanto, crescer também, enfim, não é propriamente muito significativo. Ou seja, a própria crise que nós estamos a atravessar está a acentuar a mudança de correlação de forças que eu há pouco tinha falado a nível internacional, porque de facto há uma zona do globo que, não obstante todas as dificuldades, continua a ter uma dinâmica de crescimento que é superior à dinâmica de crescimento da Europa e dos países chamados ocidentais, desenvolvidos, etc. Vamos então para Portugal, e as projeções para Portugal estão ali. É que a projeção para Portugal é uma desaceleração substancial, portanto, para 2023. É previsível que haja uma alteração da situação, como foi este ano com o turismo no verão, e, enfim, é uma coisa interessante que a Comissão Europeia vê relativamente a Portugal, é que acha que as finanças públicas estão sob controle, portanto, que é, no fundo, um objetivo do governo também, dar a ideia, projetar a imagem de que está com a situação pública, financeira, controlada, quer em termos de déficit e, obviamente, em termos das repercussões, em termos de dívida. Mas vamos ver as projeções para Portugal, estão ali as projeções da Comissão Europeia para Portugal, para 2023, para o ano que vem. Este ano prevê-se um crescimento de 6,6%, para 2023 0,7%, a inflação este ano prevê-se que seja no final de 2022 8%, para 2023 uma ligeira redução para 5,8%, pois em 2024, como eu disse, vale o que vale, para 2,3%. A taxa de desemprego mantém-se, ou seja, é suposto que a economia portuguesa mantém uma dinâmica suficientemente sólida para não ter grandes repercussões em termos de desemprego. Uma redução, curiosamente, do déficit orçamental, a Comissão Europeia também prevê isso, este ano para menos 1,9% do PIB, para o ano 1,1%. Enfim, a dívida pública também diminuir, desculpem lá, passei aqui a dívida pública também a diminuir, e, enfim, também uma ligeira correção do déficit externo, do déficit da balança corrente, que é previsível para este ano ser negativo, 1,5%, e para o ano uma redução de 0,9%. Bom, isto é as previsões da Comissão Europeia, que contrastam, isto é que é interessante, com o quadro macroeconómico, o cenário macroeconómico do Governo para 2023, não é? Eu acho que é interessante ver a comparação. E onde ressalta uma evidência, que é que as projeções recentes da Comissão Europeia, digamos, não, enfim, em parte, sobretudo em termos da dinâmica de crescimento do produto, não vão ao encontro daquilo que é o cenário macroeconómico do Governo. O Governo prevê um crescimento de 1,3% para 2023, a Comissão Europeia prevê 0,7%, ou seja, metade daquilo que é a previsão do Governo. E o que é mais? Relativamente à inflação, não há grandes diferenças, de qualquer forma há alguma diferença. O Governo prevê a taxa de inflação para o ano de 4%, portanto, ou seja, uma inflação. Isto é muito importante, estas projeções, porquê? Porque depois justificam as medidas que são tomadas do ponto de vista orçamental para impactar, não é, ou contrariar os impactos dos efeitos económicos sobre a economia portuguesa, não é? E, portanto, podem legitimar aquilo é pouco, é muito, etc. Enfim, temos que compreender isso. Aliás, enfim, tanto quanto eu conheço, enfim, das notícias, julgo que até da própria parte do Governo, relativamente às medidas, já alterou algumas delas de acordo com a discussão que está a haver na Assembleia da República, em função, penso eu, destas alterações. Mas vamos ver, portanto, este é o cenário, estava eu a dizer, a inflação aqui prevista pelo Governo é 4%, ora bem, a inflação prevista no âmbito da Comissão Europeia é 5,8%. Portanto, mais 1,8%,
enfim, em termos percentuais pode não parecer nada, mas em termos de rendimento é alguma coisa, não é? E o que é interessante de ver, quando nós olhamos para aquilo que se projeta para 2023 e os fatores de dinâmica de crescimento, o que nós vemos é que, de facto, o consumo privado praticamente estagna e aquilo que é apontado como os fatores dinâmicos do crescimento é, por um lado, o consumo público, por outro lado, é o investimento. Ou seja, acha-se que em 2023 nós vamos ter os impactos. Por um lado, o investimento público é suposto aumentar bastante e, portanto, atingir 3 ponto qualquer coisa, 3,5, 3,5, 3,5, 3,6 do PIB, portanto, a ver, e que esse investimento público tenha também consequências em termos de dinâmica do investimento privado. Portanto, ou seja, a previsão, e, portanto, e o desejo também, é que em 2023 os efeitos do chamado plano de recuperação e resiliência, não é, se façam sentir em força e que isso, portanto, tenha um impacto positivo em termos de dinamismo económico. Portanto, ou seja, para 2023, quais são os fatores que se espera de dinamismo económico? É o investimento público e privado e é o consumo público, já que o consumo privado praticamente estagna. Portanto, se este ano o consumo privado foi muito importante em termos de crescimento, representou 5,4% em termos de dinâmica económica, foi a componente mais forte em termos de dinamismo económico, para o ano reduz substancialmente. Portanto, ou seja, vai haver uma quebra substancial. No fundo, enfim, esta quebra do consumo privado tem seguramente a ver com a quebra dos rendimentos, não é? Das pessoas, enfim, pode não ser quebra absoluta, mas quebra em termos relativos face à evolução da inflação, que naturalmente, enfim, as pessoas contraem-se, como é normal, ajustam-se, não é, à progressão dos preços. Bom, a procura externa também é natural que haja aqui uma grande retração, porque estamos numa recessão nos países com os quais Portugal tem as maiores relações económicas, portanto, se eles estão mal, seguramente nós também teremos um impacto a esse nível, e portanto, tudo isso, enfim, deteriora a situação. Mas, digamos, olhando para este cenário que aqui está, mesmo do ponto de vista, reparem, aqui prevê-se que a balança corrente tenha um saldo positivo, enfim, a nível da Comissão Europeia é negativo. Portanto, há um desajustamento perfeito deste cenário macroeconómico. Enfim, nós ainda não temos o orçamento aprovado na Assembleia e as projeções da Comissão Europeia já são, digamos, mais negativas do que as projeções, do que o cenário macroeconómico que está subjacente enfim, ao orçamento para 2023. Portanto, ou seja, o que é que nós temos aqui pela frente? Nós temos aqui pela frente várias coisas. E eu não quero monopolizar muito mais a vossa atenção para dar a oportunidade para nós discutirmos. Temos, em primeiro lugar, um desafio de curto prazo, que é ver o que é que vamos fazer para o próximo ano. E aqui, enfim, a ideia que eu defendo é que, e acho que há margem de manobra para isso, este ano, enfim, por todas as razões que conhecem relativamente ao bom desempenho económico, digamos, mesmo ao bom desempenho orçamental, enfim, nós tivemos receitas orçamentais que estão para além daquilo que era imaginável no início, e portanto isso significa que o Governo tem uma margem, tem uma folga, tem uma margem de manobra para poder ser flexível na adaptação àquilo que aí vem. E portanto, digamos, temos um desafio de imediato, de curto prazo, que é a capacidade que o Governo terá de fazer face a um eventual agravamento da situação económica. Tem margem de manobra, tem alguma margem de manobra, mas aqui, atenção, depende também muito daquilo que a Europa fizer, não é? Porque nós estamos muito dependentes da situação europeia. Eu, particularmente, até vivi uma situação importante desse ponto de vista, em que houve uma alteração da posição europeia, não é? Portanto, eu, na altura, quando entrei para o Governo, a orientação europeia era gastar, era, digamos, responder à crise económica com despesa pública, com projetos, etc., o próprio Banco Europeu de Investimentos, a Comissão Europeia. Nós vivíamos, na altura, o chamado Plano Barroso, não sei se se recordam disso, mas houve, na altura, para responder à crise de 2008, 2009, houve a nível europeu um plano que foi elaborado, que era o chamado, ficou conhecido como Plano Barroso, que era a ideia de lançar, enfim, investimentos públicos, etc., de forma a responder à crise. E, enfim, eu entrei com isso e depois, em 2010, alterou-se completamente a posição.
houve uma reunião do Conselho das Finanças, dos Ministros das Finanças, etc., em março, em que houve uma alteração radical dessa posição e, portanto, a ideia era cortar. E o Portugal, enfim, bandeirou em arco, não é? Fez uma série de projetos a vários níveis e depois, enfim, teve que cortar naquilo tudo e sofreu as consequências e teve que cortar. E houve, enfim, mas também aqui não vou ter condições de discutir muito, enfim, a não ser que haja alguma questão sobre isso, mas houve uma alteração substancial da política e quer Portugal, quer a Espanha, quer a Itália, a Grécia, etc., viram-se confrontados com a necessidade de introduzir medidas extremamente restritivas que, no fundo, acentuaram a crise. Aliás, em 2010, como sabem, 2010 ainda foi um ano de crescimento, é interessante ver isso, recuperar, mas 2011, 2012, imediatamente a crise abateu-se na Europa toda e também em Portugal. Ou foi a época, o período das medidas restritivas, até que em 2012 nós tivemos um salvador que veio, que foi o Mário Draghi, que substituiu o Jean-Claude Trichet no Banco Central Europeu e que imediatamente alterou a política e disse, injetem dinheiro, comprem dívida e resolvam, porque senão nós vamos entrar aqui numa situação de catástrofe, de desastre a nível europeu, não é? Enfim, acho que é importante dizer isso, porque, no fundo, o Draghi salvou a Europa. Eu acho que até hoje, de facto, nós, em termos da história económica, o Draghi vai ficar, de facto, como uma referência fundamental, porque ele fez tudo ao contrário daquilo que era suposto fazer, incluindo financiar os déficits públicos, que é coisa que é proibida pelos estatutos do Banco Central Europeu, não é? O Banco Central Europeu, como sabem, não pode financiar déficits, aquilo que era o normal que os bancos centrais faziam no passado e que a Constituição do Banco Central Europeu, uma das cláusulas fundamentais é que não pode financiar. Enfim, os governos têm que ir para o mercado, emitir dívida e, enfim, o mercado é que determina se a dívida é ou não é confiável, não é? Em matéria de compra. Ora bem, isso era um desastre, particularmente para países como Portugal. Para a Alemanha era ótimo, toda a gente ia comprar a dívida alemã porque era aquela que tinha a garantia, não é? E, portanto, os alemães já nessa altura estavam a pagar juros negativos quando nós tínhamos os juros disparados lá para cima para 10%, não é? E isto também é importante dizer, e que tem a ver, no fundo, com a própria arquitetura do euro, que determina essas assimetrias, porque é evidente, os países não são iguais. Numa situação de crise em que se recorre ao mercado para financiar as dívidas públicas, é evidente quem está a investir, qualquer um de nós aqui à volta da mesa, se tiver que escolher entre comprar dívida alemã ou dívida portuguesa, mesmo sendo português, patriota, essas coisas todas, não hesita em comprar dívida alemã, como é óbvio, porque é aquela que garante minimamente que recupera aquilo que investe, ainda até que recupere menos, como estava a acontecer, porque havia investidores naquela altura, na dívida alemã, que pagavam, ou seja, que pagavam para ter dívida alemã, porque achavam que perdiam menos tendo dívida alemã do que tendo dívida de qualquer outra coisa, não é? Que era uma coisa impressionante, não é? Havia coisas naquela altura fantásticas, como era investir, comprar, pôr dinheiro nos bancos suíços, digamos, recebendo juros negativos, e os bancos suíços compravam dívida alemã ainda a juros e ganhavam dinheiro entre aquilo que cobravam aos depositantes e aquilo que, enfim, não pagavam aos alemães, não é? Coisas curiosas, enfim, para quem é professor de economia, explicar isto a um estudante, podem ver que é uma coisa extremamente complexa. Portanto, os desafios de curto prazo são estes, que eu julgo que, apesar de tudo, a economia portuguesa, ou o governo português, enfim, a economia portuguesa, tem capacidade de encontrar respostas para a situação do próximo ano, se também na Europa houver uma evolução, e eu penso que vai haver, enfim, não antecipo nenhuma alteração negativa, pelo contrário, estas medidas que estão a ser feitas, eu julgo que na Europa, ainda hoje de manhã estive numa conferência em que se discutiu a governação europeia, enfim, nos tempos mais próximos, e julgo que há alguma consciência de que, de facto, tem que se olhar para a situação como uma situação extraordinária e não aplicar medidas standard, não é? E, portanto, olhar para a evolução. No longo prazo, vamos lá ver, é isto que eu queria, e para não demorar muito mais tempo. No longo prazo, isto aqui era só um gráfico interessante, que era só para comparar as projeções, não é, das instituições internacionais relativamente à evolução da economia portuguesa em 2022 do lado esquerdo e em 2023 do lado direito, e podem ver que, enfim, em 2022, tirando a OCDE, mais ou menos todos coincidem,
e todos acham que vai acontecer, e é natural, também já estamos em novembro, também já não falta muito, e portanto as projeções estão feitas, já não é projeções, agora é estimativas, não é? Para 2023 há uma forte discrepância relativamente àquilo que será a evolução da economia portuguesa, e como vê, vai de 1,4 ou 1,3 até 0,7, não é? Portanto, é uma diferença, apesar de tudo, substancial nas diferentes instituições. Mas o que eu queria chamar à vossa atenção, e passando aqui por cima disto, isto aqui também é muito interessante, que é o indicador diário da atividade económica do Banco de Portugal. Este é 17 de novembro. Este indicador do Banco de Portugal é um indicador muito interessante, porque eles fazem uma leitura em tempo, ou procuram fazer uma leitura em tempo real da evolução da economia. Portanto, eles vão todos os dias têm dados sobre o movimento das autoestradas, transporte de mercadorias, compra de cimento, etc. E a partir daí veem como é que está a evolução da economia, não é? Ou o chamado indicador diário. E isto é, enfim, vale o que vale, mas permite acompanhar as reações, digamos, em tempo real da economia. E reparem, enfim, há umas semanas esta parte, podem ver ali o gráfico, vi por aí abaixo. E, portanto, digamos, mesmo a evolução em termos reais aponta para uma deterioração da situação económica, não é? Mas, portanto, também confirma, no fundo, confirma a ideia de que agora no final do ano, enfim, o turismo já se foi, tem menos turismo, etc. Foi isso que alimentou muito o dinamismo económico, está em baixo. Agora, o que é que eu queria chamar a atenção e terminava com isto, que é o longo prazo. Que é, quando se olha ali para aquele gráfico, apesar de tudo, este é mais sensível. Isto é desde o final da guerra, vem desde 1960 até à atualidade. E tem ali a verde, está a economia portuguesa, a verde, e compara com a Espanha, enfim, com o Japão, com os Estados Unidos, com a Europa. A azul está a União Europeia e mais azul ainda a zona euro. Reparem, todos esses, quando nós olhamos para a evolução, não obstante as flutuações, o que é que nós vemos? Não é? Se fizéssemos um ajustamento de uma reta, é uma tendência declinante, ou seja, o dinamismo económico está-se a perder desde os anos 60. E eu chamava a atenção para este gráfico que vem a seguir, em que eu fiz aqui em termos de médias, e reparem, até aos anos 70, até à chamada crise do petróleo, reparem, ali em cima, Portugal estava a crescer desde os anos 60 a uma taxa superior a 6%, e houve anos em que cresceu a 2 dígitos. E depois, progressivamente, olhem ali para o verde, que é períodos médios, o que é que nós temos? Temos ali uma queda, enfim, até 83, de 74 a 83, 65 a 83, mas que apesar de tudo nós continuamos a crescer acima dos 3% em média, para depois termos um crescimento interessante, que foi a entrada na União Europeia, ali a partir de 1985, 86, reparem, vai lá para cima ao verde, não é? Vai lá para cima ao verde, crescemos aí bem, ou seja, nós sentimos na nossa economia efeitos positivos da entrada dos fundos europeus e da participação nas comunidades na altura, na CEE, nas comunidades económicas europeias, mas reparem o que acontece a partir do euro, não é? Vem por aí abaixo. E até, enfim, desde o euro até agora tem sido progressivamente a diminuição e, portanto, nos últimos 20 anos a nossa taxa média de crescimento, não obstante termos um ano ou outro ano em que de facto temos uma taxa grande, mas esta é que é uma realidade, nós estamos com uma taxa de crescimento medíocre. E não somos só nós, porque reparem que a Europa também, curiosamente os Estados Unidos, quando nós olhamos ali até aos anos 70, reparem que é que estava com mais taxa de crescimento. É ali a amarela, é o Japão, depois vinha a Espanha, com taxas próximas de 8%, depois vinha Portugal, depois vinha a média europeia e cá embaixo estavam os Estados Unidos. E quando olhamos para agora, curiosamente, a Europa vem cá para baixo e os Estados Unidos estão em cima, em termos de média. Portanto, os Estados Unidos recuperaram, era a economia decadente nos anos 70 e, curiosamente, tem aquela que aparenta maior capacidade de resistência relativamente àquilo que se está a passar. Isto também é outra coisa interessante. Enfim, depois temos a crise, temos a recuperação e vamos ver o que é que se vai suceder. Mas acho que este é que é o nosso problema. Ou seja, como inverter esta tendência que se tem manifestado na economia portuguesa, que se acentuou com o euro, depois do euro, não estou a dizer que é o euro que é o responsável, mas há aqui uma coincidência no tempo com o euro,
como é que nós podemos infletir, de facto, esta tendência declinante em matéria de crescimento económico. É um problema, digamos, estrutural, que nós temos que encontrar respostas para isso, e que, se me permitem, eu chamava a atenção para 2 ou 3 aspectos que deixo para a discussão, que tem a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, é a desindustrialização da economia portuguesa e a transformação numa economia de serviços com um grande peso do turismo. Portanto, nós estamos, neste momento, ultra dependentes do turismo, a vários níveis, com o que tem de bom e o que é que tem de mau, mas saber em que medida é que isso é bom ou é mau para a economia portuguesa, em que medida é que nós podemos potenciar o turismo, que de facto não podemos prescindir dele e é importante que o valorizemos, mas como é que nós podemos potenciar os efeitos positivos sobre a economia portuguesa? Esse é um primeiro aspecto. Outro aspecto que eu queria também aqui salientar é os jovens. Ou seja, nós neste momento estamos numa situação em que nós temos exportação de mão de obra qualificada e importação de mão de obra desqualificada. Que acho que há pouca gente ainda a chamar a atenção para isto. Não é que haja pouca gente a chamar a atenção para isto, não é verdade. Mas do ponto de vista político ainda não há uma tomada de consciência perfeita desta situação, mas eu, enfim, há um estudo que é interessante, foi feito agora recentemente e publicado, que é do ISCTE, em que faz um estudo, enfim, da imigração portuguesa e constata que em cada 5, quer dizer, mas é uma parte, ou 2 em cada 5, agora não tenho aí bem presente, mas é uma parte substancial dos jovens entre os 18 e os 35 anos que estão a emigrar. Ora bem, isso é dramático porque há a ideia de que depois os jovens voltam, não sei se voltarão, provavelmente muitos voltarão, mas há outros que façam o diferencial de rendimentos, não é, que têm lá fora e que têm cá dentro, provavelmente ficarão. E sobretudo porque os outros países, particularmente os mais desenvolvidos, têm interesse em reter essa mão de obra, que é uma mão de obra qualificada, que não tem custos de formação e que, portanto, pode ser utilizada, enfim, nesses países, não é? Portanto, nós estamos a fazer isso, exportar a mão de obra qualificada e a importar mão de obra desqualificada, que é aquela que é necessária, no fundo, para responder a esta especialização que o país está a ter em termos de um peso, enfim, uma dependência completa do turismo, não é? Portanto, enfim, que conclusão tirar daqui, ou não, enfim, mais do que tirar conclusão eu próprio, é lançar um pouco para a discussão e ouvir também aquilo que tem a dizer sobre o assunto, mas há estes 2 aspectos que para mim estão interligados e são substanciais, que o primeiro aspecto é esta incapacidade que nós temos tido de sustentar uma dinâmica de crescimento, não obstante termos períodos e anos em que crescemos. Portanto, eu não fico muito satisfeito com aquela ideia de termos a crescer mais que a Europa. Pois é, a Europa também está a crescer muito pouco. Se não crescêssemos mais que a Europa, então é que era ainda pior. E, por outro lado, a questão da juventude, não é? E da incapacidade que a economia portuguesa está a demonstrar relativamente à integração desta mão de obra cada vez mais qualificada, pelo menos é o que nós dizemos, não é? E que está impedida de dar o seu contributo, não é? Eu lembro-me, nos meus primeiros anos de professor, eu, enfim, era professor e depois, passados uns 2, 3, 4 anos, iam os estudantes e eu encontrava-os e perguntava o que é que eles estavam a fazer. Estou muito bem, estou aqui na empresa, e via, eles estavam com um bruto carrão, e eu dizia assim, bom, esta carreira de professor, de facto, não vale, não é? Porque eu não tenho esta capacidade, eu devia ter feito como eles e ter ido para fora. E ganhavam, enfim, passar 3, 4, 5 anos, estavam a ganhar praticamente o dobro do que eu ganhava. Isto era real. Hoje não, um estudante é licenciado, sai, não chega a ganhar 1000 euros, não é? 800, 900 euros, depois de ter passado ali 3, 4 anos a estudar, alguns com mestrado. O mestrado lhes dá a capacidade de progredir um pouco mais, mas não, digamos, não se compara com aquilo que era há 20 anos atrás, não é? E isto é dramático, não é? É dramático e acho que temos que olhar isto com muita atenção para os jovens, para ver e o que é que podemos fazer. É evidente que não é só olhar para os jovens e coitadinhos e fazermos isto, mas é evidentemente que é, enfim, em termos da economia, o que é que pode ser feito. E eu quando digo aqui economia, é feito não apenas pelos poderes públicos, mas pelas próprias empresas, a capacidade que elas devem demonstrar em termos de investimento, etc., para contrariar isso. E tem que haver aqui, de facto, uma interação muito forte, não é? Portanto, e agora vou-me terminar, desculpem lá, eu sou daqueles que acho que tem que haver, a nível do país, um pacto social, económico, no sentido do crescimento. Portanto, estes acordos agora de médio prazo que foram feitos com os parceiros sociais, etc., que permitiram acordar um certo tipo de políticas que estão consagradas até do orçamento, eu julgo que
deveria ser desenvolvido, potenciado, para ter uma perspectiva, de facto, de médio e longo prazo, em termos estratégicos para a economia. Acho que deveria haver um consenso das forças políticas, económicas, etc., no sentido de encontrar, de facto, aqui um consenso relativamente a uma estratégia para, enfim, para promover um crescimento sustentado da economia portuguesa. E agora, desculpem ter-me alongado muito, mas ficava por aqui e, obviamente, estou disponível para a discussão que entenderem. Muito obrigado. Quem quiser colocar aqui na sala, alguma questão, quem aqui na sala quer ler as atividades? Ok. Luís. Eu quero agradecer a sua intervenção, que foi muito útil para mim, que então, bastante útil, porque esta não é a minha área. Eu não sei querer ser chato, mas eu penso que tenho condições para fazer esta tudo e tenho possibilidades de uma ótima resposta. Eu sou sempre um otimista. Procuro ser sempre um otimista, mas face a estes dados, nós temos que também ser realistas. De qualquer das maneiras, é um dado mínimo, ou pelo menos, o resposta que as crianças são sempre o tempo, queria dizer sempre um tempo de oportunidades. Eu gostava de perguntar, na sua opinião, quais são as oportunidades possíveis num tempo de crise semelhante àquilo que estamos a atravessar? Eu peço desculpa, as oportunidades no tempo de crise, é isso? Normalmente diz-se que, em tempos de crise, os tempos de crise são sempre tempos também de oportunidade. E a minha questão era essa: quais serão as oportunidades que a gente pode ter tirar partido deste tempo de crise, num país como o nosso, faça o que está a acontecer. Essencialista que apoia os mais desfavorecidos, enquanto os países com pouco gostam de Estados Unidos ou Centrais ou África, não têm. Acho que não possível da Europa é que não consegue suportar o peso do Estado Social que está a dificultar o crescimento versus o liberalismo. Os outros Estados não. Bom, duas questões. Ok. Portanto, fazer as coisas para a frente. Em primeiro lugar, vamos lá ver. Eu, por acaso, essa questão do Estado Social, eu não tenho essa visão. Não tenho essa visão por várias razões. Em primeiro lugar, porque quando nós comparamos a produtividade hoje em dia das economias comparadas com aquilo que eram no século XIX ou no início do século XX, a produtividade de hoje, capacidade produtiva, é centenas ou milhares de vezes superior àquilo que era. Basta pensar até, enfim, na própria, vamos lá ver, quando nós olhávamos a população no início do século XX era fundamentalmente agrícola, não é? A parte industrial era reduzida, depois foi avançando muito, as pessoas em termos de jornadas de trabalho eram imensas e, portanto, hoje em dia é para reduzir. A própria redução das jornadas de trabalho é importante para o próprio consumo, não é? Portanto, hoje em dia, a economia não suportava o nível de produção com pessoas a trabalharem 12, 20 horas por dia, como muitas vezes acontecia, tem que ter tempo para consumir, não é? É importante também ver isto, há aqui uma dinâmica. E, portanto, a própria, vamos lá ver, eu acho que hoje há capacidade e há necessidade de segurar precisamente, vamos lá,
há aqui duas coisas, mas quando eu estou a dizer a segurança social, há aqui vários níveis que nós podemos dizer, mas a segurança social em termos das pensões, reformas, etc., de dar resposta às pessoas que já trabalharam, eu acho que é uma questão de modelo económico e de modelo de financiamento. Mas não tenho dito isso, Não, já vou dizer, já vou lá entender. Agora, há aqui um problema que é o seguinte, mas agora aqui é uma visão muito pessoal, que é que nos últimos anos, quando nós olhamos para aquilo que foi a sustentação do crescimento no período pós-guerra, qual é que foi? Foi um período de crescimento, curiosamente, de redistribuição da produção. Isso foi o que sustentou. Portanto, ou seja, as pessoas iam vivendo melhor cada ano que passava, a vários níveis, não é? E, curiosamente, era o período em que havia fortes sindicatos, greves, dinâmicas sociais, etc. E, não obstante, isso desempenhou. E, portanto, houve essa capacidade, quer dizer, isso foi um fator positivo de dinamismo económico, não é? Porque é evidente que as pessoas com mais rendimentos, etc., consumiam mais. Se consumiam mais, as empresas tinham mais mercado. Se tinham mais mercado, tinham mais lucro e, portanto, havia aqui uma dinâmica que se autoalimentava. Havia uma particularidade, que apesar de tudo é diferente, e que precisamente eu falei há pouco da crise dos anos 70, e julgo que é importante introduzir aqui também, que era que as economias eram relativamente fechadas, ou seja, as dinâmicas eram dinâmicas muito nacionais, e a partir dos anos 70 o que é que houve? A globalização e a abertura, em que as grandes empresas começaram a quê? A procurar a redução dos custos, e, portanto, a ir para onde? A ir para o exterior, particularmente para a China, não é? Que foi, de facto, desestruturou completamente isso. E depois na Europa, Portugal foi um país bastante afetado por isso, para o leste europeu, com mão de obra qualificada extremamente barata. Portanto, houve aqui uma alteração completa de regras. E essas alterações de regras conduziram a uma coisa que hoje em dia é considerado um grande problema a nível internacional, e, aliás, economistas de referência chamam essa atenção, que é a desigualdade, a concentração de rendimentos. Quando nós comparamos o rendimento que o 1% da população mais rica tem com os rendimentos das camadas mais baixas, quer dizer, a concentração é brutal, as desigualdades são brutais. Mas não é só as desigualdades entre os extremos, é que dentro, digamos, daquilo que eram as grandes camadas médias, que foram a grande construção e a grande realização do período pós-guerra, foi a criação de largas camadas médias, com níveis de rendimento razoáveis, não é? Quadros técnicos, engenheiros, médicos, economistas, enfim, tudo isso que tiveram, e que foi o sustentáculo da democracia, no fundo, não é? Foram essas camadas. Essas camadas médias estão a ficar cada vez mais esmifradas, não é? Porque quando se trata de pagar impostos, normalmente são eles que pagam. Porque quem está enfim, nos estratos inferiores de rendimentos, não paga ou está isento. Quem está em cima também não paga comparativamente àquilo que ganha, ou está isento por outras vias, não é? E, portanto, quando o Estado quer arranjar e arrecadar impostos, o que é que vai fazer? É sobre essas camadas que é mais fácil arrecadar, não é? E isso também está a provocar, e isto é um fenómeno a nível internacional, está a provocar também problemas em termos de dinamismo económico. Portanto, as pessoas têm menos capacidade, consomem menos, em termos relativos. E, portanto, o que está a haver, digamos, esse aspecto, digamos, também está... reparem, hoje aqui, todas as políticas, avaliações ou orientações das instituições internacionais, normalmente é isto, é limitar as produções de rendimentos, etc., e de satisfazer as camadas mais afetadas, não é? Portanto, é sempre, digamos, a ideia de responder à crise com esmola, não é? E com assistência social, com assistencialismo para aí. Mas eu, com todo o respeito que eu tenho por essas situações, e acho que deve-se atender a isso, mas o que se deve procurar manter o dinamismo da sociedade no seu conjunto. Ora, toda a gente é afetada, por exemplo, se os preços de energia aumentam. Eu até tenho um exemplo, não sei se já estiveram em Espanha, eu estive recentemente em Espanha, e eu cheguei à bomba, ia com um cartão aqui de desconto para ter o desconto e tal, e disse, não vale a pena esse, porque aqui é muito mais. Era 30 cêntimos generalizado na bomba. O preço que estava fixado na bomba era 1, e eu até fiquei, depois era 30% para toda a gente, não é? Ou seja, por que razão é que as pessoas que trabalham, que pagam impostos, não sei o quê, depois não tenham acesso a essas coisas? Porque isso acontece que as camadas médias pagam duplamente impostos. Pagam impostos porque pagam mais impostos, têm mais rendimentos, e pagam impostos porque não têm acesso aos benefícios, não é? Que depois, muitas vezes, são feitos para fazer face às situações.
eu acho que isso quebra também o próprio dinamismo económico. E a própria entrega dessas camadas, que são normalmente as camadas com mais capacidade para inovar, para dinamizar, para atender, ficam também um bocado retraídas relativamente a isso. Isso é aqui verdade em Portugal, é verdade por todo lado. Portanto, na Europa, é verdade nos Estados Unidos, há, enfim, nos casos mais, noutros casos menos, mas há essa tendência. E, portanto, por isso é que eu digo que eu sou, mas isso é uma posição pessoal, sou muito mais favorável a que, de facto, se tenha em atenção que todos os setores ou das camadas são afetadas. Não há uma razão para que nós tenhamos, num determinado período, uma diferença de rendimentos ou outras coisas, e depois, quando a situação é desgraçada, não se procure também ter em atenção a necessidade de manter, até porque, enfim, o nível de compromissos é diferente, etc., e tem que fazer face. E, portanto, isto é um fenómeno que está a acontecer, que tem tendência a proteger os mais pobres e a proteger os mais favorecidos, as grandes empresas que têm os seus interesses. E no meio fica aquela camada, é um aspecto, enfim, que está a ser objeto de estudo a vários níveis, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, mas, enfim, no meu entender, acho que é um fenómeno que tem consequências negativas em termos de dinamismo económico, não é? Ora bem, em termos do futuro, eu acho que para o futuro, vamos lá ver, eu acho que há sempre, eu acho que tem que se olhar para aquilo que é a economia, para os fatores que estão, digamos, a pesar e estão a impedir o crescimento, e tem que se fazer para inverter essa situação para o futuro, não é? Por exemplo, relativamente aos jovens, estou a dizer em Portugal, nós temos de ter políticas dirigidas, efetivas, não é dar a esmola, não é dar 100 euros ou uma coisa assim, mas é medidas que sejam sustentáveis para fixar os jovens. Em termos do IRS, há uma medida positiva que está no orçamento, de oportunidade de ver, que é o IRS jovem. É aumentar durante 5 anos a redução do IRS. Mas eu acho que é uma medida tímida. Nós podíamos, por exemplo, fazer muito mais para os jovens para fixar. Não é? De facto, tomar medidas para que, de facto, eles tenham vencimentos mais compatíveis com a sua formação. E as próprias empresas têm que aderir e têm que compreender sobre isso, não é? Portanto, há um conjunto de medidas que têm que ser feitas para, por um lado, temos que atender aos problemas imediatos, sem dúvida, mas temos que pensar em termos estruturais. Como é que nós invertemos o envelhecimento? Provavelmente não há muitas coisas a fazer, não é? Mas inverter o envelhecimento, atenção, não é matar as pessoas, não é neste sentido. Portanto, aumentar a natalidade, não é? É neste sentido. Quer dizer, não é dando dinheiro para fraldas que o pessoal... Eu e a Sofia tivemos 4 filhos e sabemos o que é os custos que isso tem, quer dizer, quando a gente pensa que é com um pacote de fraldas que se resolve o assunto, não é? Portanto, tem que haver, de facto, medidas. Em França, eu não sei agora qual era a situação, mas eu lembro na altura, me confrontava com os meus colegas que eram professores, dizer, a partir do 3º filho tem uma redução de 25% do IRS, não é? Portanto, tem que ser medidas mais substanciais para ter efeitos a médio e a longo prazo, não é? Portanto, não são medidas que visam atender... Ou seja, eu acho que tem que ter uma postura de natureza estratégica, que eu acho que é alguma coisa que tem faltado ao país. Portanto, nós temos uma grande capacidade de responder ao imediato, mas temos uma grande dificuldade de pensar estrategicamente o país e aquilo que deve ser feito, não é? Aliás, vê-se, estamos em Alcochete, desculpem trazer a questão do aeroporto para a mesa, mas de facto isso é visível digamos, da ausência, como é que é possível andarmos há 50 anos a discutir se o aeroporto é norte, se é sul, se é leste, se é oeste. Qualquer dia, quando nós tomamos a decisão, já não é preciso aeroporto para nada, porque se calhar os aviões já têm outra forma, outra tecnologia, já param no Bercio e deixam as pessoas. Quer dizer, eu acho que é paradigmático da incapacidade que nós temos tido nas últimas dezenas de anos. E reparem, como é que é curioso, eu não tenho nada a ver com antigamente, mas as bandeiras nossas ainda são bandeiras que vêm do antigamente, não é? O Sines, Alqueva, que são os grandes projetos que nós apresentamos como bandeiras, não é? Ainda agora, na questão energética, dissemos que Sines vai resolver o problema da Europa, não é? Porque vai ser um terminal de gás natural e também hidrogênio, etc., que nós vamos enfiar aí nos gasodutos pela Europa fora. A ideia é que os europeus também vão estar à espera que seja a partir de Sines que vão ter acesso ao gás, como se eles não tivessem também portos, ou se não tivessem também produção de hidrogênio, etc. Quer dizer, a ingenuidade chega a este nível, não é? Quer dizer, portanto, eu acho que enquanto não conseguimos ter consciência do que é que nós somos, do país, das nossas capacidades, como é que nós nos relacionamos,
falta aqui muito pensamento estratégico. Quando eu era estudante, o orgulho, aqui o Helder ainda é capaz de lembrar disso, mas o macroeconomista para onde é que queria sair? Era ir para o DCP, para o Departamento Central de Planeamento, que era onde se pensava estrategicamente o país, onde estavam os grandes vultos, não é? Do pensamento económico em Portugal, da estratégia económica, etc. Isso foi desfeito. Não é? Isso foi desfeito. Quando eu estava no Ministério, o meu gabinete de estudos era composto por contínuos e secretárias, e um ou outro de direito, porque os quadros técnicos tinham todos saído lá, estava tudo nas empresas, pública, aqui e acolá, não havia, enfim, não havia nenhuma capacidade de pensamento estratégico, não é? Eu vou dar-vos o exemplo, isto é caricato, mas é verdade, passou-se comigo, quando eu estava no governo, e tinha, como sabem, a pasta das obras públicas. Eu fui uma primeira vez ao estrangeiro, não sei se foi a primeira, foi uma dessas. Fui aqui à Espanha encontrar-me com o José Blanco, que era o ministro do Fomento. E eu chego, enfim, andei a estudar, eu estava recém-chegado, não queria passar por não é, aquelas coisas todas, estudar os dossiês, o que é que está pendente e tal, não sei o quê. Estive ali uma semana a trabalhar, enfim, com os meus colaboradores para estar aqui, e vou para lá, para a Espanha, não é? E a primeira coisa que eu entrei, quando entrei no Ministério, era uma coisa deslumbrante. Eu até tinha vergonha de que ele, quando vinha cá a Portugal, entrar. O Ministério tinha muita dignidade, mas era uma coisa pequenina comparada com aquela monumentalidade que era o Ministério Espanhol. Bom, mas entrei lá para as reuniões, ele recebe, muito simpático e tal, eu estava lá não sei o quê, e eu queria discutir com ele, e a certa altura ele disse, quem sabe disso é o José, que era o outro, que era o secretário-geral do Ministério. Ou seja, ele manda o secretário-geral, que era quem tinha o histórico dos processos todos, para discutir, e então estava eu a discutir com ele, tinha lá ainda o meu chefe de gabinete, que era como eu, tinha ido para lá comigo, então eu discuti com o secretário-geral, porque o ministro estava a ouvir, e depois intervinha quando achava que era oportuno, etc. Ora bem, o que é que isto quer dizer? É estratégia, é histórico, porque um governo e os ministérios têm que ser, independentemente da força política que num determinado momento ocupa, tem que ter pensamento estratégico, tem que ter definição, tem que ter, saber se os projetos são este ou aquele, saber se uma linha de caminho de ferro vai por aqui ou vai por ali, não é uma decisão política, não é? Por muito que as pessoas digam. É uma decisão técnica, técnico-económica. Tem que se ver a viabilidade técnica e depois, do ponto de vista económico, analisar se é viável ou se não é viável, e depois os governos podem ter prioridades, mais aqui, mais acolá, em função das disponibilidades financeiras, mas vamos lá, não podemos estar a alterar permanentemente uma situação, se é para ali, se é para acolá, se vai para ali, se vai para acolá. Tem que ser uma coisa que está desenhada, não é? E eu acho que o país tem carência. Eu agora vi a apresentação do plano ferroviário. Sim, senhor, acho que é muito positivo e tal. Mas eu não vi apresentar, está bem, como é que nós vamos, onde é que estão as carruagens? Onde é que é a sinalização? Onde é que vamos produzir o ferro, o aço para construir os carris? Como é que vamos fazer isso tudo? Não vi. Não é? E quer dizer, quando se faz um plano, dizer que vamos ligar as capitais todas do distrito por alta velocidade e para aquilo e pelo outro, é básico saber como é que nós vamos produzir as coisas que são necessárias para permitir realizar um plano dessa natureza. Pode ser que lá esteja, não vi. Não é? E vou ler com toda a atenção e provavelmente até na ordem vamos ter a oportunidade de fazer uma discussão sobre aquilo. Mas reparem, quando se faz um plano ou uma estratégia, tem que se ver também a necessidade que nós temos de ter capacidades internas para produzir isso. Nós, nos anos 80, 90, as carruagens que ainda andam aí, no metro, na CP, etc., eram produzidas na Sorefam, não é? Já acabou. Aliás, foi privatizada, vendida à Bombardier, que era uma empresa canadiana, estiveram aqui 2 ou 3 anos, depois a seguir passámos a importar aquela coisa toda, não é? E agora, recentemente, fizemos uma festa porque recuperámos o sucata espanhola que anda aí, não é? Mas é mesmo assim, quer dizer, é verdade. Quer dizer, eu acho que ainda bem que recuperámos a sucata, que é melhor ter a sucata recuperada do que não ter nada. Mas reparem, isto mostra, não é? Quando eu há pouco estava a chamar a atenção para a outra especialização relativamente ao turismo, digamos, o que é que nós perdemos do ponto de vista da nossa capacidade, que não evoluiu. E agora recuperar isso é terrível, não é? É como a construção naval. Nós tivemos, digamos, construção e reparação naval, estávamos no top, não é? Perdemos, e agora recuperar isso tudo, porque o know-how que se transmite de operário para operário, não sei o quê, recuperar isso é muito difícil. Agora já não pensemos que é possível recuperar uma indústria, um país que diz que é do mar, até temos o Ministério do Mar, não é? Mas não temos, digamos, essa capacidade, não é? Até para construir os navios para cruzar o Tejo é uma dificuldade, parece que temos lá Viana do Castelo e não sei o quê, que estão a fazer alguma coisa,
honra lhes seja feita, mas reparem, nós perdemos muitas capacidades que não foram desenvolvidas. Não é? Nós não nos podemos esquecer coisas particulares, não é? Que também, mais uma vez, parece que foi falado antigamente. Mas nós tivemos uma guerra colonial em que praticamente todo o material era produzido internamente, não é? Não nos esquecemos disso, não é? Tínhamos uma capacidade industrial em Comaras, os unimogs, aquela coisa toda, era produzida cá. Ainda tentámos, a seguir ao 25 de Abril, algumas coisas civis como os jipes, não é? Já não, como é que se chamava? O MM. Tentámos, falhou, enfim, por várias razões, até por incapacidade e falta de discussão a nível internacional. Podíamos ter pressionado uma dessas empresas, a Renault ou outra qualquer, para se associar ao projeto. Não fizemos, não tivemos essa capacidade. E agora também perdemos capacidade, não é? Para ter algum projeto autónomo, reparem. E é este pensamento que eu julgo que nós temos que ter. Não é? E, portanto, não ter aquela ideia de que não temos capacidade de dizer. Há exemplos notáveis em Portugal. Aliás, nós vamos na Ordem dos Economistas fazer até uma homenagem a uma empresa. Discute-se muito a fixação no interior, as capacidades, estímulos, etc. Mas temos uma empresa até que tem características internacionais, que é os cafés Delta, que as pessoas um pouco se lembram, mas que está em Campo Maior e que tem projeção pelo mundo inteiro e ainda domina o mercado de café. E é curioso, não é? Porque essa empresa, já, as multinacionais, a Philip Morris e a Nestlé, já tiveram dispostas a comprar aquilo por 3, 4, 5 vezes o valor que aquilo vale. Não sei se quando o Nabeiro morrer, se os descendentes vendem ou não vendem aquilo. Mas é notável, não é? É notável, não é? Quando nós olhamos para estes exemplos, andam aí, estão lá em Campo Maior, não é? Tem escritórios em Lisboa, mas é lá que tem a sede, é lá que emprega, é lá que fazem as coisas todas. Nós temos exemplos notáveis de capacidade de se fixar no interior, quer dizer, e acho que estes exemplos todos devem ser estudados, devem ser difundidos, e como estímulo não é sempre, quando nós vemos, isto aqui é uma coisa interessante em Portugal, não é? Quando há um problema qualquer, toda a gente vem para a televisão pedir apoios, não é? Seja empresários, seja trabalhadores, seja tudo quer apoios, mas ninguém quer pagar impostos, não é? Também é outra coisa curiosa, não é? E isto é um sentimento, enfim, é uma atitude que eu julgo que deve ser, enfim, contrariada, e portanto nós temos que encontrar capacidade de encontrar soluções, quer do ponto de vista particular, privado, empresas, quer do ponto de vista público, não é? A responsabilidade que naturalmente um governo, qualquer que ele seja, tem que ter para orientar e para criar as condições para que as coisas, as dinâmicas sejam instaladas. O cara não se entilam bem onde é que os impostos depois são aplicados. Pois, mas tem que haver... Começa por aí essa percepção social. Tem que haver escrutínio sobre isso. Pronto. E é verdade. É verdade. Colocar aqui uma questão muito com... Uma questão muito com o tema nestes gráficos todos que foram apresentados, em tudo que tem sido apresentado. Não estamos a estudar e a analisar este crescimento pós-Covid, ou seja, de uma forma que toda a gente, de certo modo, todos os países, de certo modo, foram atingidos, especialmente no hemisfério norte, com a questão do Covid. Portanto, houve uma grande perda, e Portugal foi um dos principais na Europa que, por força do turismo, que mais perda teve de crescimento económico, ou teve perda da economia. E os estudos continuam a basear-se no modelo antes Covid e, portanto, de certo modo, a deformar o crescimento económico com base em indicadores que levam a supor que no hemisfério sul, que foi menos atingido com o Covid, hoje continuam a manter uma média mais ou menos de crescimento. Ou seja, nós estamos a dizer que a Europa vai crescer mais em 2022 e a crise em 2023, mas o ano de 2022 parte de uma base muito baixa. Esta é uma questão que eu ainda não... Vê-se pouca gente a falar que o padrão de análise devia ter sido feito ou teria que ser feito para rever estes crescimentos de uma forma diferente que eu quero fazer. A questão da migração. O exemplo de Portugal, que tem migrantes e hoje em dia passa-se algo que um dia fica para uma conversa, que é, nomeadamente em países como Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique,
a dificuldade das pessoas têm em ter vistos para vir à Europa. Não é isso ao Portugal. Os países europeus estão a atrasar meses e meses os vistos para as pessoas virem à Europa, mesmo com familiares cá. Mas o nosso exemplo de migração, em que nós continuamos a tratar os migrantes de língua portuguesa de uma forma diferente ao que os migrantes de origem francesa entram na Europa. E as medidas na União Europeia são idênticas. Estão tratamento discriminatório. Portanto, também não nos permite corrigir, porque os migrantes de origem vão para a França têm outro tipo de apoios de integração na Europa, integração económica, que nós, os que vêm para Portugal, não têm. Enfim, sim, quer dizer, não tenho nada a dizer sobre isso, é verdade. Relativamente às estatísticas, atenção, as estatísticas e as médias que eu apresentei ali não são antes do Covid, não é? O Covid é uma situação excepcional, portanto não entra nas estatísticas, não é? Portanto, as médias é antes disso, é até praticamente à crise de 2008, 2009, porque a partir daí a situação é muito irregular, não é? E, portanto, não pode entrar em termos médios, não é? Portanto, tivemos a crise, a seguir a recuperação, depois tivemos Covid e depois tivemos a guerra e, portanto, do ponto de vista de médias estatísticas não vale nada, não é? Porque são situações. Mas aquilo que eu apresentei da decadência é, digamos, até 2010, enfim, por aí. Portanto, não tem estas coisas e constata-se isso, não é? Agora, é verdade, nós temos que ver... mas isso é outra coisa. Depois temos que ver daqui a uns 10 anos o que é que foi este período em termos económicos, o que é que representou, mas aí já temos outros dados, não é? Mas já estamos a viver, não é? Estamos a viver e temos que enfrentar e encontrar soluções para isso. Relativamente à questão das migrações, é verdade, acho que há uma discriminação substancial. Acho que nós devíamos ter uma atitude muito diferente relativamente aos países lusófonos. Acho que é uma prioridade. No meu entender, acho que nós abdicamos de ter uma postura mais ativa no relacionamento com eles. Também quer dizer que eles podem não querer, não é? Isto não é... É como o tango, não é? Não dança um sem o outro querer, não é? Tem que haver dois. E, portanto, neste caso também é verdade, tem que haver uma relação, obviamente, bilateral. Mas acho que, do ponto de vista da diplomacia, nós temos tido muitas dificuldades por várias razões, umas boas e outras menos boas, mas temos tido dificuldades no relacionamento e, portanto, eu julgo que deveria haver maior facilidade. Mas também, atenção, acho que há o medo de aumentar a imigração para cá, não é? E de mão de obra desqualificada, quer dizer, a gente também não... Temos que arranjar formas de ter colocação para essas pessoas, não é? E também a economia portuguesa é aberta, mas tem limites, não é? Aliás, veja-se o que está a acontecer no resto da Europa, também não é assim tão simples quanto isso. Porque mesmo em França... a própria Espanha, etc., a própria Itália, veja-se agora o que está a haver entre a Itália e a França relativamente aos imigrantes. Portanto, é uma situação, de facto, que a Europa tem que pensar em conjunto. Cá está, é um tema que a Europa tem que pensar em conjunto e encontrar uma solução para isso. Também não pode haver toda a gente agora vir para a Europa, não é? Não temos que encontrar formas de garantir que eles tenham processos de crescimento que permita, digamos, a integração deles, mas aquilo que é uma exclusão, quando nós olhamos para a evolução demográfica do continente africano comparativamente à Europa, é óbvio que eles não vão ter condições, mesmo com o crescimento que estão a ter, de incorporar essa gente toda, não é? Basta ir, enfim, a países até irrelevantes, como é o caso de São Tomé, não sei o quê, quando a gente chega lá e vê aquela miudagem toda na rua, não é? E olha para a economia do país, chega a dizer que é uma bomba de médio prazo, não é? Que aquilo vai arrebentar, é impossível que tenham... Digamos que, está bem, que São Tomé talvez não seja o melhor exemplo, porque tem a natureza muito, muito pródiga, não é? E basta ir lá e apanhar. Mas mesmo Angola, não é? Mesmo Angola, ou Cabo Verde, que não tem a mesma riqueza que São Tomé, quer dizer, a explosão demográfica é aquilo para eles. E estou a dar exemplos que têm a ver connosco, não é? Mas se formos para a África, então, a situação, de facto, é explosiva. Mesmo que eles cresçam a 6%, não sei o quê, quer dizer, a evolução demográfica é de tal maneira que aquilo são bombas. E por isso já está a acontecer em Moçambique, o exército islâmico, não é?
no norte, etc., e vai acontecer e vai se multiplicar, e portanto isso vai gerar ondas para a Europa, não é? E não sei como é que se vai resolver, não é fácil, não é? Também não é tão simples, vamos acolher toda a gente, tudo bem, mas vai haver um momento em que isso vai arrebentar, não é? Por muita solidariedade que as pessoas tenham, a certa altura vai arrebentar, porque não há possibilidade de dar emprego, formação, etc. As pessoas vão se virar, vão dar na rua, vão fazer isto, vão fazer aquilo. Portanto, são bombas que nós estamos... São bombas retardadas, não é? Quer dizer, e, portanto, ou seja, é o mundo inteiro, por isso é que eu volto à questão inicial, daquilo que está a acontecer no mundo, das grandes transformações, que eu acho que tem que haver, da parte das instituições internacionais, capacidade de encontrar respostas para isso. E não podem ser as respostas tradicionais. Tem que ser respostas programadas, coordenadas, no sentido de assegurar o desenvolvimento dessas zonas e, simultaneamente, sustentar aí, não quer dizer impedir que haja circulação, mas não ver as coisas de forma explosiva, porque senão a Europa rebenta. Não é? Rebenta. Isso do crescimento é tudo. E outra coisa, nós temos crescimento sempre, e até o modelo, e sentimos infelizes no crescimento. Será que não começamos a sentir infelizes no crescimento? A outra questão também, estamos a crescer, mas a provocar desigualdade. Tremendo. Tremendo. O próprio Estado Social é o Estado Social do século XIX. Nós passámos o século XX todo com o modelo do século XIX. Portanto, neste momento, e a criação de valor já não é só gerando o trabalho, já não é outro. E está a gerar desigualdades tremendas de criação de valores, sobretudo nas grandes, nomeadamente nas GAFA. Não há para não dizer noutros, não é? Que agora bem, isso na verdade também é quebrar. Mas eu pergunto, o crescimento é uma coisa incrível. Isto é, o modelo do macroeconomista, o desejo é que se queria ser. Só o ambiente como é que é? Como é que vamos ter, nomeadamente, o crescimento económico, desenvolvimento sustentável? Como é que isto joga, não é? Será que vamos ter mais felizes? Quer dizer, o meu amigo quer trazer para aqui as minhas discussões caseiras, não é? Ainda ontem tive a discutir isso com a Sofia lá em casa, os limites do crescimento e saber se era possível, não é? E não estivemos completamente sintonizados nessa matéria, não é? Portanto, eu acho que é das questões mais difíceis. Se fosse aqui há uns anos, eu teria tendência para dizer que não há limites ao crescimento. Quer dizer, aliás, quando olhamos para trás, houve períodos de recessão. Pode-se andar para trás. Eu acho que a evolução não é linear, não é sempre para a frente. Pode haver momentos de regressão, e há momentos de regressão. Aliás, quando olhamos para as estatísticas históricas, não é? Há períodos de estagnação imensa durante séculos, não é? Durante séculos. Embora, enfim, também comparar a produção, a atividade económica no século XII com o século XX é sempre forçado, não é? Porque a qualidade das coisas é completamente diferente. Enfim, mas, de qualquer forma, dá para perceber se havia ou não havia. Agora, eu acho que eu sou daqueles que sou otimista relativamente à capacidade da tecnologia. Se a tecnologia não nos destruir, pode ser que isso aconteça, eu acho que ela contribui para o crescimento, para a distribuição, para isso tudo, não é? Eu acredito na tecnologia em termos positivos. Agora, há um problema, quer dizer, eu não sei, foi 8 mil milhões, não é? O BPE agora há 2 ou 3 dias foi criado. Nos anos 50 éramos 2.900 ou 3 mil milhões. Quer dizer, nós estamos a confrontar-nos com coisas que, não sei, são capazes de pôr em causa muitas das nossas concepções, a questão da terra agrícola, quer dizer, não sei, francamente, eu próprio não tenho respostas para essa questão. Quais são os limites? Qual é a quantidade de seres humanos que a Terra comporta? Anteriormente havia os mecanismos de regulação natural, não é? O que havia? Eram as guerras, as epidemias, etc. Havia um ajustamento da população aos recursos, não é? Hoje não há. Nós hoje temos fome em África, despejamos lá comida, não é? E vacinas, e não sei o quê, mas não despejamos capacidade para produção deles, não é? Dizem que já nasceu o homem que vai durar até os 50. Pois, que já nasceu, que vai durar. Quer dizer, eu acho que estamos confrontados com coisas que eu julgo que as respostas tradicionais devem ser postas em causa, que eu não sei dar resposta a isso. Não sei quais são os limites. E o rendimento básico universal? Eu acho que é fundamental.
Eu acho que eu sou daqueles que acho que há condições para ter um rendimento básico e assegurar isso, e é importante até para a própria economia e para o dinamismo. E, portanto, a todos os níveis, sociais, etc., eu acho que devemos trabalhar nisso e, aliás, isso é uma das discussões que está a ser feita e há muitos países que já estão a fazer experiências nesse sentido, não é? Portanto, acho que isso tem que ser, mesmo que torrem aquilo no que quiserem, não é? No que quiserem, não é como dizia aquele nosso escritor, como é que ele chamava, o Pires, o Cardoso, o José Cardoso Pires, não é? Não era o Cardoso Pires, era o Lobo Antunes que contava às tias dele que iam à missa ao domingo e cada uma tinha o seu pobrezinho, não é? E alguma não podia dar esmola ao outro pobrezinho, cada um tinha o seu pobrezinho. E depois dizia, vê lá, não gastes em vinho, não é? Não vá gastar isso em vinho. Quer dizer, não tem sentido. Eu acho que nós não podemos cair nessa tentação. E, portanto, eu acho que deve haver um rendimento mais garantido, mesmo que consumam tudo aquilo em vinho, isso é um problema dele, e depois só para as consequências. Acho que a sociedade, do meu ponto de vista, precisa disso. Porque nós temos que racionar em termos da média e não propriamente em termos dos marginais, não é? Os indicadores. Agora, eu acho que isso é fundamental até para a sustentação do próprio dinamismo económico, não é? Antes de terminarmos também por compromissos aqui com o Lionel. Ok. Eu termino. Não, mas Não, o Lionel queria colocar uma questão. Eu tive uma pergunta, mas é rápida. ok, eu pensei que era... Não, mas temos compromissos aqui. Também temos, não é? Também temos. É uma coisa rápida. Em primeiro lugar, renovar os meus agradecimentos, foi realmente um ótimo momento que eu acho, para mim. Agora, mas também porque eu penso fazer. Uma das coisas que que se discute hoje é, de facto, a nossa estrutura empresarial não está muito preparada para o crescimento económico. Nós precisamos de crescimento económico, não sei se a gente... Acho que não podemos prescindir desse crescimento. Sou pena de, em vez de termos 1.900.000 pobres, termos 4 milhões, não é? O que é que se poderia fazer para alterar a estrutura das empresas? Diz-se que nós temos 90% de micro ou pequenas e médias empresas e temos muito poucas grandes empresas. E só com grandes e melhores empresas é que nós podemos almejar a ter outro tipo de rendimento. E dizer, e outra economia para o nosso país. Eu vejo o nosso país a crescer muito devagarinho. Aliás, é uma coisa que realmente tem de dizer que o Costa não consegue fazer, e é realmente pôr o país a crescer de uma forma mais... Não é a versão neoliberal, não é essa que eu estou a defender, não é? Sim, está bem, mas defender é uma posição clara, não é? Exatamente. O que eu estou a dizer qual seria a forma de nós podermos caminhar para uma redefinição da estrutura empresarial para podermos suportar um crescimento económico mais rápido. Vamos lá ver. Essa é uma questão, e é evidente, enfim, que eu dou uma opinião, é uma opinião académica, não é mas digamos que pode haver duas visões extremas. A visão liberal, que é esta. A visão liberal é o mercado se encarrega de selecionar e é dentro do mercado gerar concentração, não é? E, portanto, nós vamos ter aqui uma concentração. Só que, aplicada a Portugal, a visão liberal provavelmente não escapava de uma empresa nacional, não é? Já não é, e provavelmente é o que está a acontecer, aliás, na banca, não é? Já temos essa manifestação, que é a nível europeu. Aliás, até houve orientações a nível europeu para haver uma concentração bancária que na Península Ibérica eram os bancos espanhóis a tomar conta da situação. Nós também nos esquecemos, olhamos para a Europa e tal, e não sei o quê, mas as orientações e o lobbyismo existem também nesse plano e muitas vezes nós não temos capacidade de chegar aí, não é? Como nós muitas vezes não entendemos o papel que essas instituições internacionais têm nas grandes orientações da política económica, como, por exemplo, o Banco de Pagamentos Internacionais, o BIS, não é? O Bank of International Settlements, que é uma instituição criada, pouca gente sabe que existe, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, onde a nata dos banqueiros está e define as grandes orientações para o sistema financeiro internacional. Não é? Está na Suíça, que até há bem pouco tempo nem sabia onde é que era a entrada, era uma coisinha que era ao lado do cabeleireiro, coisa qualquer que entrava depois com as instalações de luxo, mas agora já tem uma sede de vidro na Suíça, em que já aparece. E é aí que se decide, não é? As pessoas podem não saber, mas é aí que se decide as grandes orientações para o sistema bancário, para o sistema financeiro internacional. Não é aqui o governo português ou o governo francês, ou seja lá o que for, é aí. E, não é? E depois isso é tudo reproduzido pelas pessoas que vão para a banca, também não é qualquer um. Tem que passar pelo crivo, aquela questão da idoneidade e não sei o quê. É importante para saber se as pessoas são competentes. Mas não é só para saber se são competentes, é saber se estão alinhadas ou não com as grandes orientações
dos bancos internacionais, não é? Portanto, ou seja, há aqui uma série digamos, de níveis digamos, de intervenção e de influência que importa ter presente. Agora, nos momentos de crise como agora, isto tudo vai ao ar, não é? Porque isto tudo, o que estou a dizer, o Mário Draghi era um homem perfeitamente formatado e dentro disto tudo, e de repente ele próprio tem que alterar completamente a sua visão, e é um elemento de ruptura, não é? As grandes crises provocam rupturas, não é? De antes colocavam o corte do pescoço dos governantes, não é? Do Luís XVI e da Maria Antonieta, etc., não é? Hoje já não há isso, ou pelo menos não tem havido nos últimos tempos. Se calhar em alguns lados ainda há. Mas são as rupturas, não é? Quando de facto não é possível já assegurar a dinâmica nessa perspectiva e, portanto, há grandes rupturas, não é? E pronto, não sei, se calhar também vamos passar por momentos de ruptura substancial. Agora, ainda concretamente à questão das empresas. Eu lembro e participei em experiências desse género, porque pode haver políticas públicas no sentido de favorecer a concentração e o acordo dos acordos entre empresas. Por exemplo, para contratos públicos, obrigar a haver pequenas, médias e grandes empresas. E, portanto, tem que criar um consórcio com essas características. Isso é fundamental para as grandes empresas fornecerem know-how de gestão às outras, etc. Por exemplo, pode haver políticas no sentido de haver e Portugal precisa. Aliás, a maior parte das empresas em Portugal é ficção, não é? Nós temos não sei quantos milhões de empresas, não é? Qualquer dia é quase uma empresa por pessoa, não é? E não tem sentido absolutamente nenhum. As micros e as pequenas e as médias empresas não têm sentido absolutamente nenhum, não é? E, portanto, o país precisa de concentração empresarial, de capitalização. Pronto, capitalização é isso, não é? No fundo é o que posso dizer, mas eu acho que há condições para fazer isso, não é? Tem que haver. Eu acho que em Portugal é importante, eu julgo que, não sendo, vamos lá ver, isto não é uma sessão intervencionismo versus liberalismo, não é nesse sentido, não é? Mas eu julgo que, na minha opinião, dadas as características da economia portuguesa, é importante uma orientação pública que force determinadas dinâmicas, não é? E, particularmente, eu acho que a concentração empresarial, acho que é fundamental. Criar empresas com mínima dimensão, forçar. E eu acho que pode ser precisamente por isso. Criar consórcios, agrupamentos, etc., que no domínio dos concursos públicos, ou, por exemplo, para ter financiamentos, agora no caso do BRE, em vez de estar a dar dinheiro a regador, não é? Que é o que está a ser feito, é forçar que só se podem candidatar, por exemplo, grupos de empresas do mesmo setor, que é muito difícil, porque as pessoas são muito... Quer dizer, isto é uma mentalidade muito diferente, não é? É preciso dar um safanão, não é? Mas eu acho que pode haver orientações nesse sentido. Pronto, é o que eu penso, mas é a minha posição, atenção, não estou a dizer que deve ser seguido, não é? Agradecer a António Mendonça este bocado aqui connosco, estes compromissos também aqui no respeito do restaurante, estas estruturas davam pano para bem e, portanto, agradecer